Bom, então, como agora eu faço para, por exemplo, converter um inteiro, aliás, perdão, um float em um inteiro? Eu vou vir aqui, por exemplo, e vou escrever inteiro e vou colocar 1.9, por exemplo, que é um float, né? Quando eu jogar isso aqui, ele sempre vai pegar a minha parte inteira. Então, ele não vai fazer o processo de arredondamento. Igual como eu mencionei antes, na divisão da parte inteira, é como se ele fizesse isto mesmo. E ele não retornasse o meu arredondamento, que no caso o certo seria arredondar para 3 aqui, né, como é 2.9. Mas essa função faz somente resgatar a parte inteira do float. Além disso, a gente tem, por exemplo, como converter qualquer tipo de inteiro ou float em uma string. Basta a gente escrever str e colocar a string ou o float que a gente quer converter, certo? Então, por exemplo, aqui ele já está convertido em uma string para mim, beleza? Eu posso fazer o processo inverso, no caso de transformar uma string em um tipo de dado de número, posso. Mas, por exemplo, se eu venho aqui e eu quero converter o inteiro, o valor 9, certo? Escrever o 9 e colocar, ele não vai fazer isso para mim. Ele vai dizer, por exemplo, aqui como eu disse no erro, value erro, estou passando um valor errado, e para o inválido, para converter, né, para o valor inteiro, tipo, ele não pertence à base 10, este número bem aqui. No caso, o escrito 9, né? Mas se eu coloco o 9, ele converte para mim. Agora, por exemplo, se eu quero converter o 9.0, já não funciona. Então, o que acontece? Eu não posso converter diretamente um float em um inteiro passando pela string. Não sei se vocês conseguiram compreender bem, mas é basicamente isso. E além disso, também eu posso converter isso aqui para um float. Aqui eu já posso transformar para o float normal. E se eu tivesse um 9 aqui, por exemplo, o 9 ele também já transforma direto. Então é mais fácil geralmente você pegar uma string e chamar ela de float primeiro do que você chamar ela de inteiro diretamente. Porque tem chance de dar algum erro. Além disso, né, a gente também vai ter aqui a parte de indexação de listas e fatiar essas strings ou listas, certo? Basicamente, o que, que é isso? Vamos dizer que eu tenho aqui um elemento iterável e esse elemento iterável ele seja uma lista não, perdão, uma string. Essa string, quando a gente repassa ela aqui, por exemplo, eu vou repassar o meu nome completo, Pablo César de Souza Borges, certo? E vou repassar meu número de matrícula da UFPA, que é 2021 02 14 0023. Beleza? Aí vamos dizer que eu queira, por exemplo, resgatar aqui o meu nome, só que eu quero resgatar do meu elemento 1 até o meu elemento 10 do meu nome. E eu vou rodar o código. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o nome da minha variável, estou abrindo colchetes e estou falando para ele que eu quero o meu elemento 1, que é meu elemento 1, é o A. Que é o meu elemento 10, é o meu A também, que no caso seria o que ia findar aqui. E o que acontece? Por exemplo, se eu quero o César completo, eu vou vir bem aqui, eu acho que se eu colocar um 6 aqui, já vai aparecer somente o César. Beleza. Quando eu colocar bem aqui o César, ele já vai aparecer diretamente do elemento 6, ou seja, daqui para cá tem 5 elementos. Aqui começa o número 6, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, até o número 11, que aqui seria o meu elemento de número 11. Então isso vai mostrar para mim o César. A gente usa para fatiar elementos, no caso isso. Pode ser usado com qualquer elemento iterável. Por exemplo, se eu vim aqui também e quero passar no matrícula, isso, e eu quero resgatar somente esses números bem aqui, que no caso seriam, ó, o 14, o 00 e o 2. Esse aqui é do meu elemento 6 ao meu elemento 11, certo? Como eu posso fazer isso também com listas? Por exemplo, eu quero uma lista e eu quero passar bem aqui para ela o meu Olá, Pablo. Aí eu vou colocar o nome de outra pessoa, Yudi e Cássio, certo? E eu quero passar bem aqui, por exemplo, eu quero o elemento 1 até o elemento 2. Ele vai pegar e vai me retornar. Desculpa, eu troquei o nome, aqui seria a lista no caso. Ele vai pegar somente o meu elemento
Pablo, certo? E vai me retornar uma lista somente com esse elemento. Se eu pego o 3, por exemplo, ele vai me retornar o Yud e o Pablo, beleza? Se eu pego o elemento 0, ele vai me retornar Olá, Pablo e Yud. Ou seja, isso aqui serve para fatiar listas, ou seja, serve para eu pegar um elemento iterável e fazer com que ele seja subdividido. Por exemplo, eu também posso inverter listas dessa forma. Se eu colocar aqui -1, ele vai me retornar o último elemento dessa minha lista, certo? Se eu colocar aqui 0, ele vai me retornar o primeiro elemento. Lembrando, ele só fatia quando eu coloco esses dois pontos, beleza? Então, o que acontece? Se eu, por exemplo, passo aqui, eu quero o elemento 2, vai me retornar o Yud, certo? Porque esse aqui é o 0, esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2. Então, se eu quero, por exemplo, aqui o meu elemento... Se eu quero, por exemplo, inverter isso aqui, se eu jogar desta forma bem aqui, na verdade, desculpa, aqui ele vai pegar, não de trás para frente, ele vai pegar e vai fazer com que ele elimine o último elemento desta lista, beleza? Agora, se eu meter mais um bem aqui, mais 2 pontos, aí ele inverte essa lista, certo? Então, se eu quero inverter uma lista, eu faço desta forma. No caso, o primeiro elemento vira o último e o último elemento vira o primeiro, beleza? Essa parte, como todo o processo de aprendizado de programação, vocês precisam pegar listas, vocês precisam fazer sozinhos para vocês poderem aprender e depois conseguir fazer as atividades que vão ser repassadas para poder gerar o certificado. Bom, além disso, a gente vai ver também a parte de métodos de string e de algumas funções embutidas na manipulação de dados do Python, certo? Por exemplo, eu tenho aqui também como eu havia dito, métodos de string. A gente tem o upper e tem o lower. O que eles fazem? O upper, ele deixa todos os elementos da sua string com letras maiúsculas. Então, por exemplo, se eu tenho bem aqui um nome e eu quero sempre que a pessoa passe esse nome com letra maiúscula, o que eu vou fazer? Eu vou dizer nome, no caso, e vou colocar aqui ponto upper, certo? E vou pedir para ele me retornar esse nome. O que ele vai fazer? Opa, perdão. Nome. Vem aqui. Aqui, certo? O que ele vai fazer? Ele vai pegar este elemento que está bem aqui e vai avaliar, por exemplo, que tem um P minúsculo, tem um A minúsculo e tudo mais. Se eu colocar um P maiúsculo aqui, o que acontece? Continua sendo maiúsculo. Se eu coloco a letra 1 aqui, por exemplo, ela continua lá. Ele não faz nenhum tipo de operação com essa letra, até porque não tem como deixar... não tem como deixar um número maiúsculo, né? Então, ele sempre vai pegar e vai deixar tudo maiúsculo. Agora, por exemplo, deixa eu copiar isso aqui. E eu vou querer usar agora a função para deixar tudo minúsculo. O que eu faço? Eu escrevo nome.lower, certo? Lembrando, o que eu estou fazendo? Eu estou repassando essa variável, para essa variável nome, o valor Pablo. Aí, na outra linha, o que eu estou fazendo? Estou pegando essa mesma variável nome e estou dizendo que ela é igual a ela própria, só que com letras minúsculas. E depois eu estou pedindo para ela me retornar. Seria a mesma coisa também que eu colocasse um print aqui, certo? Ele iria me mostrar Pablo minúsculo. Então, é basicamente isso, essa parte de maiúsculo e minúsculo. Métodos de string. Existem infinitos métodos que você pode estar utilizando para poder manipular strings, mas eu escolhi esses dois só para você ter no seu escopo, né, de conhecimento este tipo de função do Python. Bom, além disso, para finalizar, a gente também tem o len, o max e o min. O que é o len? Bom, o len, ele retorna o número de elementos ou o número de caracteres ou o número de indexações daquele seu elemento iterável. Lembrando, o que é o elemento iterável? É lista, string, dicionário, etc. Beleza? Então, por exemplo, se eu peço nome, bem aqui, e eu quero contar quantas letras tem no nome Pablo, ele conta para mim, tem 5 letras. Então, por exemplo, se eu venho aqui também e passo essa lista bem aqui, lista, certo? Para ele vai contar quantos elementos tem lá dentro, no caso 4, 1, 2, 3 e 4, beleza? Ele vai contar o número de elementos. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente precisa fazer algumas
indexações, colocar elementos dentro de uma lista até um certo ponto, e o len ele vai servir exatamente para isso, para a gente poder saber quantos elementos tem dentro daquela lista, se ele já não passou, se ele não passou e tudo mais. Além disso, a gente tem o max e o min. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma lista bem aqui, certo? Vou colocar lista de números. E essa minha lista de números, ela vai ter esses números bem aqui, ó. Certo? Se eu quero saber qual é o meu valor mínimo daqui, o que eu vou fazer? Se eu não me engano, passa deste jeito bem aqui, números. E eu peço para executar. Então, ele vai me retornar meu valor mínimo, que é o 1, no caso. Se eu coloco aqui, por exemplo, menos 121, ele vai me retornar o menos 121. E ele não está me retornando o primeiro elemento porque ele é o primeiro elemento. Ele está me retornando o primeiro elemento porque o primeiro elemento é o menor. Mas se eu passar aqui, por exemplo, no menos 500, ele vai me retornar o menos 500. Do mesmo jeito, se eu passar o max aqui, ele vai me retornar o meu valor máximo dessa lista, certo? Então, basicamente é isso desta parte. Aqui acaba o nosso segundo slide e na próxima aula a gente já vai estar começando... deixa eu voltar aqui para poder estar mostrando. A gente vai estar começando a parte de funções e módulos, certo? Bem aqui eu vou estar fazendo sempre um paralelo com essa parte de fundamentos básicos. Então eu sempre vou estar relembrando. Então se tem alguma coisa que você não entendeu, você pode estar talvez até passando, mas se eu não mencionar é bom você dar uma pesquisada em algum fórum, até porque o Python ele tem várias pessoas para poder lhe ajudar a encontrar uma solução para o seu problema. Beleza? Então é basicamente isso. Muito obrigado aí para quem está acompanhando e até logo. Tchau, tchau.